Essa é a segunda parte do vídeo que nós começamos a trabalhar sobre a questão do espaço e do tempo, sobre o ensino do espaço e o tempo. Eu quero falar um pouco agora de 9, 10 anos até a adolescência, porque entra muita ideologia nesse campo, né? As pessoas acham que devem ensinar uma opção de coisas às crianças que elas nem entendem, né? Só aos 9 anos, quando a criança adquire a inclusão de classe, é que ela pode entender que ela está num município, num estado e num país ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo na Terra, ao mesmo tempo no sistema solar, ao mesmo tempo no universo. Então isso são inclusões de classes sucessivas que a criança só entende depois dos 9 anos, né? Então nada disso, né? Quando você fala município, para ela é uma coisa muito estanque, né? Por isso eu falei no outro vídeo que era muito importante que a gente fizesse maquetes, que a gente fizesse construções, que a gente visitasse os locais, visitem todos os locais da sua cidade, visitem aquários, praias, o que tiver na sua cidade, visite porque você está visitando a história e a geografia, até que ele possa entender essa inclusão de classe, né? Então, isso vai levar algum tempo, mas eu posso começar agora, a partir do 6º ano, mais ou menos, né? Começar a construir a linha de tempo. Então eu vou pegar todos os personagens que eles vão estudando, que eles sabem sobre, pegar um corte de tempo, né? Vamos supor, vou pegar 50 anos do século XX e vamos ver tudo que eles estudaram para colocar ali. Tentar ver, por exemplo, que monumentos já existiam, né? As pirâmides existiam nessa época, a esfinge existiam, o Colosso de Rhodes existia, né? Então eu posso pegar agora todos os monumentos, as coisas que eles estudaram, estanques, né? Separadamente, e tentar agora localizar num determinado período de tempo, até que no 9º ano uma criança pode construir uma linha de tempo, né? Então uma das coisas importantes, né, que diz respeito à empatia da criança com a sua própria história, é você, por exemplo, eu fiz agora umas matrizes, né, na época da pandemia, em que eu coloquei várias figuras de índios extremamente coloridas, bonitas e tudo. Isso é que a gente precisa fazer, né? Os livros trazerem figuras de coisas que criem uma empatia, né? Crie a criança gostar do seu povo, gostar das suas raízes, gostar de ver, né? Aquelas figuras, isso é que vai criando na criança, né, uma ideia diferente, né? Os índios, por exemplo, praticamente não fazem parte dos livros, né? E quando faz é aquele índio segurando um arco e flecha, né? Então há índios modernos que ainda se pintam, né? Que usam muitos adereços, né? Então é muito importante que a gente nessa história construa essa empatia, essa vontade, essa alegria de lidar com a sua história, né? Porque tudo no Brasil tende a se denegrir a ideia da sua própria história, né? Tudo é ruim, tudo foi péssimo, todo mundo foi ruim, todo mundo foi ladrão, todo mundo foi errado, e não é assim a história dos povos, né? As histórias é o que é, né? Então a gente tem que saber qual foi o valor de Getúlio Vargas na história do Brasil, para a mudança do Brasil, e não com os nossos valores de hoje ficar avaliando Getúlio Vargas. Então, uma das coisas que a gente descobriu é que no 6º e 7º ano, ao invés de dar a história do Brasil, como todos os livros didáticos fazem, a gente deve dar a história antiga. Por quê? Porque é numa hora em que a criança se interessa por múmia, por pirâmide, por Mesopotâmia, por guerras, por cruzadas, por coisas, né? Que da Idade Média, coisas mais cheias de reis, de histórias de cavaleiros, de lutas, de guerras, de coisas que interessam essas crianças, né? Então eles ficam muito empolgados, né, de conhecer, se construir uma caravela, né, de saber como é que eram todos os andares de uma caravela, como é que levavam, né, os navegadores, né, da Europa até o Novo Mundo. Então tudo isso a gente pode construir nesse 6º e 7º ano. E no 8º e o 9º ano, que é quando a memória e as construções históricas e geográficas se consolidam, a gente começa a trabalhar a história do seu próprio povo, né? Então, eu acho que essa é uma mudança que os livros didáticos deveriam fazer, urgente, porque ninguém aguenta mais tentar ensinar Dom Manuel a um menino de 4º ano, porque o menino não tem interesse em Dom Manuel, né? Então, ficar botando história do Brasil lá no 5º ano, 6º ano, tudo, estraga a oportunidade da criança aprender muita geografia, muita história, né?
e perde a oportunidade de saber do seu próprio povo. Às vezes é mais fácil a criança saber de uma pirâmide do que saber de Getúlio Vargas, né? Porque nunca dá tempo de dar tudo, né? Então é muito importante saber escolher o conteúdo, né? Por exemplo, toda a humanidade tem que saber o que foi a Segunda Guerra, o que foi um Holocausto, né? Isso não é um conteúdo para ser dado assim, não. É uma tomada de consciência do que a humanidade foi capaz, num determinado momento, de fazer. Então, a gente tem que escolher esses temas, né? Não por ideologia, porque acha que esse é bom, esse é ruim, mas porque eles estejam mais próximos dos meninos. Então, é muito importante essa troca de conteúdo. Colocar a história do Brasil no sétimo, no oitavo e no nono ano, e botar a história geral no sexto e no sétimo. Isso seria muito importante e já ajudaria muito na cultura e na formação dos jovens e adolescentes no Brasil. Eu espero que esses 2 vídeos tenham dado assim, uma luz sobre como a gente trabalha o espaço e o tempo, e depois nós vamos ver esse espaço e tempo nos crianças pequenas, o que é que pode ser feito para fazer essa construção lenta e gradual. Muito obrigada e até o próximo vídeo.